As coisas que a gente tem visto nos últimos tempos, não sei se vocês pararam para pensar, mas palavras que o Eterno vinha tratando com a gente desde o início da nossa caminhada, não tem sentido a gente achar que aquilo valeu apenas para aquela época, que a gente vai percebendo que assuntos, claro que tem coisas que vale, que é para a época, né? Mas determinadas orientações que o Eterno trouxe, vocês já pararam para pensar que elas entraram judaísmo afora, ou seja, o judaísmo adentro, ela passa com a gente pelo crivo do judaísmo. Exemplo, em 97, agosto de 97, dia 19, foi o nosso primeira reunião, né? Foi uma terça-feira, é isso? Porque era de terça, embora vai dizer que era outro dia, mas naquele ano foi declarado que o nosso maior inimigo era quem? Nós mesmos. Isso entrou em choque com a doutrina cristã. E para a época, olha, passaram-se muitos anos. E mesmo depois de uns 10, 12 anos, nós tínhamos aqui, já nesse prédio, nós tínhamos pessoa, para não citar nome, que ainda ficava inconformado com uma orientação dessa. Vocês devem saber de quem é que eu estou falando. Inclusive, um dos motivos alegados para não caminhar com a gente mais. Porque dizia que a pessoa dizendo, né, que não teria como eu aceitar que eu sou o meu maior inimigo e não o diabo. Então, na figura cristã, o diabo, ele é tão central quanto Deus. Pode perceber. Se você tirar o diabo, acabou o cristianismo. Não precisa tirar Deus, tira o diabo, acabou o cristianismo. Se tirar Jesus, não acaba. Se tirar o diabo, acaba. Se tirar Jesus, o povo fica com Deus. Se tirar o diabo, eles vão ficar com quem? Quem que eles vão culpar? Agora o Eterno, naquela época, nós éramos igreja cristã. De 97 a 2011, nós fomos cristãos evangélicos. E algumas palavras, orientações que nós tivemos, era judaísmo da parte do Eterno. Nós é que não sabíamos, porque a gente não tinha conhecimento para isso. Bom, você já sabe que a gente recebeu orientação que nós já fazíamos o Modéani sem saber que era o Modéani. Foi uma orientação do Eterno também. Essa é a mais fácil. Mas, voltando a essa que foi a primeira, mostrando que nós somos os nossos maiores inimigos, maiores não um dos maiores, é o maior. O maior inimigo seu, segundo o Eterno em 1997, dizendo pra gente, dizendo, é você. Não foi assim, pode ser você. Foi categórico. É você. Você é o seu maior inimigo. E concordo que houve muito problema para a gente poder atravessar nessa caminhada, mas como que vocês entendem dentro hoje essa questão que nós somos o nosso maior inimigo? Você acha que caiu por terra ou continua? Então significa que era judaísmo.
E como provar que nós somos o nosso maior inimigo? Bom, vamos para outro campo então. O Eterno, na Paraxá que a gente vai olhar amanhã, ele vai falar sobre rei, ele vai falar sobre as cidades de refúgio e vai falar sobre a questão de idolatria, coisas que a gente já conhecia e está se repetindo aí nessa Paraxá. Agora percebe que o Eterno ele vai anunciando coisas que ainda não existem. Falar sobre já existia cidade de refúgio? Não existia, iria existir. Então veja a paciência. O Eterno ele é um grande administrador, não é verdade? Porque ele consegue antever o fato e tem tanta paciência para poder esperar chegar lá. E por falar nisso, eu lembro de uma palavra muito tempo atrás também, que ele nos disse que tinha momento que nós estávamos à frente dele, tinha momentos que nós estávamos atrás, diante dele. Que eu estou falando é a orientação que ele vinha dando. Então tinha momento que a gente ultrapassava. Quando a gente ultrapassa Deus, está errado? Claro que está errado. Quando a gente ultrapassa uma orientação, nós estamos demonstrando o quê? Em sentido aí social, ansiedade. E quando a gente está ansioso, a gente não espera acontecer. Como que é a letra do Geraldo Vandré, para não dizer que falei das flores? Pois é, essa história, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, não vai funcionar nesse sentido. Porque tem situações que você tem que esperar o momento, e o momento é bem lá na frente. E nós temos um problema em aguardar tempo. Nem vou entrar nesse assunto, porque todos nós temos esse problema de aguardar tempo. Gira tudo em cima da ansiedade. Então você vai perceber pela Paraxá, tudo que você vem estudando, você vai ver que o Eterno, quando ele anuncia algo, ele anuncia algo, é como se ele falasse assim, vai nascer uma criança. Gente, para nascer uma criança, a pessoa precisa arrumar a companheira, não é simplesmente pegar qualquer um, deitar com a mulher e ter filho, não é isso. Estou falando dentro de um princípio de casamento. Imagina uma palavra para um solteiro. Ele vai ter que arrumar a pessoa, e você não vai arrumar qualquer um só para cumprir aquilo que Deus falou. Não é só porque apareceu no outro dia alguém que a pessoa fala, isso daqui é Deus que mandou, porque ele falou aquela palavra. Então veja só, tem um planejamento aí, que a gente tem dificuldade para observar. Então vamos lembrar aquela palavra do Eterno para Abraão. Qual era o conteúdo daquela conversa? Deus, eu tenho muito dinheiro que você me deu, mas eu não tenho descendência. Muitos outros da época tinham muita descendência, mas não tinha dinheiro. Ele tinha o dinheiro, a fazenda, o gado, mas não tinha para quem deixar. Outros tinha para quem deixar, mas não tinha a fazenda. E tinha um tanto de outros deuses. Então o Eterno vem para ele e fala, tá bom, eu sei disso, eu vou te dar um filho. Olha quanto tempo demorou. Sem querer entrar nessa questão do porquê, tinha um planejamento para tudo isso? Claro que tinha. Gente, tem coisa mais doida e louca? Você ouviu uma palavra assim, olha para o alto, o que você vê? As estrelas. Pois então, você está dizendo que você não tem ninguém hoje, mas é assim que eu vejo você. É assim que eu vejo você.
Vê lá as estrelas. Como seria para a pessoa deitar aquela noite e com uma visão dessa, de que, olha, futuramente essas estrelas seriam como minha descendência? Cumpriu? Cumpriu. Ele viu cumprir? Não viu. Não viu. Então veja que tem coisas na nossa vida que é promessa para a gente, que nós não vamos ver cumprir. Isso quando estiver dentro de uma linha para um povo. Agora, nós já aprendemos que se você pensar que tudo que você faz, porque você é dono do seu nariz, só diz respeito a você, você já aprendeu que não funciona assim. Não funciona mesmo. Ah, porque tem Deus no meio? Não é por causa de Deus. Nós estamos em 2018 e estamos vendo aí um monte de aulas falando sobre física quântica e forma de pensamento, determinação, aquilo, um monte de coisa. Tudo isso começou em 1900. Você tinha um pouco antes disso daí alguns filósofos que falavam alguma coisa. Você vê o nascimento de linha psicológica, Freud e Jung sai dessa época, e você vê a física nascendo aí. A física já existia, claro, mas aquele pensamento quântico ganhando forma nessa época. Nós estamos em 2018, agora, mesmo agora, com tudo que se tem aí para divulgação, as pessoas ainda não entendem, tem resistência para entender, para aceitar. Então veja só como pessoas receberam uma palavra de Deus. Olha, a filosofia é pré-socrática, ou seja, antes de Sócrates. Gente, se você ouve, você vai falar, mas isso eu aprendi no judaísmo. E aprendeu mesmo. A noção que ele está colocando ali, e depois Aristóteles vem para tentar combater e quebrar. Ou seja, ele está dizendo que o que tem acima, tem embaixo. Isso é um ensino judaico. Aí, o próximo que vem, que é Aristóteles, ele vai quebrar esse princípio, vai combater. E nós sabemos de fato qual foi a forma que Deus usou para nos trazer para o judaísmo. O que tem em cima, tem embaixo. Nós nem tínhamos ciência de como eram essas coisas. Então, para essas épocas, quando essas pessoas pagaram um preço, sempre vem uma pergunta. A pessoa começa a observar e começa a descobrir. Naquela época, por exemplo, nessa época de Jung, que ele lança a mão do inconsciente coletivo, grosso modo falando, o inconsciente coletivo que ele está falando dessa vida psíquica, isso se confunde com a alma. E num dado momento do livro dele, ele diz que isso, guardado essas proporções, é Deus. De onde a pessoa sai? De dentro de Deus. Então o que ela traz com ela? Aquilo que é Deus. Então uma ação particular da pessoa afeta o todo, mas o todo afeta a pessoa. Então ele está dizendo que o inconsciente coletivo afeta a história da pessoa. Mas a pessoa que diz que é dona do nariz dela, tudo que ela faz também afeta o todo. Quanto que vai afetar o todo? Eu gosto muito daquela ideia judaica que diz que você tem que ter aquela ideia de paredes que vai cercando tudo. E essas paredes, elas funcionam como olhos e ouvidos, que
que vai captando tudo de você e vai levar a informação para cima. E isso não são anjos, não são demônios. O que é então? Se você pensar como física quântica de hoje, como que eles chamam o universo? E o que nós estamos falando nesse sentido? Não é o universo? Então essas paredes que reverbera a tua voz e que traz aquilo contra você, é um testemunho contra você. Quem é que fez? Foi você. Então essas paredes, elas levam a informação, aquilo volta contra você. A tua ação influenciou. Aí você vai falar, influenciou somente a mim mesmo. Aí a pessoa pensa, cada um é dono do seu nariz. Quem que não ouviu essa frase? Desde criancinha a gente aprende que eu faço o que eu quero. Aí os pais falam, enquanto você morar dentro da minha casa e depender de mim, você tem que fazer o que eu quero. Não é isso que a gente ouve só aqui no Brasil? No mundo inteiro. E a pessoa acha que porque ela é dependente, aquilo que ela faz não é válido? Bom, eu estou misturando as coisas para você entender que tudo está conectado e que as ações, como ouvimos na história judaica, de que as obras dos tzadikim, você já ouviu também aquela questão, o justo não morre. Alguns de fato não morreram. Quem que não morreu? Elias, Moisés, Enoque, e tem mais alguns. É citado pessoas. Estes não morreram. Mas Narmânides morreu? Morreu. Maimônides morreu? Morreu. A obra deles não está de pé. Rashi morreu? Morreu. Não está de pé a obra dele. Então todos os justos que deixaram a sua obra, nesse sentido, eles não morreram. Então quando você ouve numa prática judaica mostrando porque o justo não morreu, não significa que ele não morreu, significa que aquilo que foi a vida dele, o ensino dele, continua produzindo hoje, tá? Aí você vai aprender justamente isso, que as gerações passadas, elas continuam influenciando. Então significa que a tua atitude hoje, ela influencia geração na frente. Vamos pensar lá, já vimos outro dia atrás, agora recente, Balaão. Balaão, ele vem da geração de quem? De Labão. Que caminho que ele andou? Do tio. A feitiçaria do tio, ele aperfeiçoou a feitiçaria. E assim vai. Você pega o livro dos reis, Malachim, e aí começa o relato dizendo: andou nos caminhos de seu pai, não andou nos caminhos de seu pai. E aí você vai vendo as coisas que as pessoas fizeram. A gente tem mania de olhar individualmente e acha que isso não marcou o mundo. Vocês lembram um tempo atrás? Eu comentei que os judeus, muito tempo antes do Brasil ser descoberto, os judeus estiveram aqui no Brasil. Quando foi isso? Quando foi? Na época da construção do templo de Deus. Quando foi isso? Muito tempo lá atrás, né?
O Brasil foi descoberto, nós estamos em 2018, o Brasil foi descoberto em 1500. Nós estamos falando de... Para você guardar para número redondo, você pensa, Davi é ano 1000, antes da Era Comum. No judaísmo você não fala antes de Cristo, você divide em antes da Era Comum e Era Comum. Não se usa antes de Cristo, depois de Cristo. Então, antes da Era Comum, 1000 anos, você tem Davi. Quem substitui Davi, ou herda o trono? Salomão, o filho. Nessa época, ele recebia o ouro que foi colocado no templo. De onde vem esse ouro? É do Brasil. É incrível isso. Agora, e os índios que aqui estavam? Os índios que aqui estavam, eles já são herdeiros daqueles judeus que vinham para cá, para aquela época. Você vai falar isso aí fora, ninguém acredita. Ninguém acredita. Mas se pesquisar, você vai ver que tem pelo menos 3 linhas de pesquisa. Uma vai apontar lá para o lado da África, uma outra num outro sentido, e você vai pegar uma outra que vai apontar aqui para o Brasil, tá? É batido o martelo que era o Brasil? Para muitos não. Por quê? Você já viu alguém que vai favorecer o judaísmo? De jeito nenhum, tá? E assim, gente, já até saí do tema, né? O que eu queria que a gente pudesse compreender é essa paciência de planejamento que Deus tem. E em muitos momentos a gente fala assim: ai Deus, se eu fosse fazer isso, eu não fazia assim. De fato, a gente não faria, mas a gente fala. E quando a gente fala que não é justo o que aconteceu com tal pessoa, o que nós conhecemos de justiça? Nada. Não conhecemos nada. E aí, quando a gente ouve alguma palavra do Eterno, a conclusão é: até para falar alguma coisa, a sabedoria é grande demais, porque ele consegue apontar alguma coisa para a gente, coisas que vai ser lá para o nosso futuro, mas ele consegue colocar para a gente num ponto certo, sem ser de menos, sem ser de mais. Agora, essas coisas que a gente vai olhando, que ele vai anunciando, cidades, imagina quando está escrito assim: e quando vocês estiverem nas cidades de vocês vão me servir, aí a Torá fica muito clara, diz: no lugar que o Eterno mostrar. Que lugar é esse que ele vai mostrar? O lugar do templo. Qual era o lugar? Eles nem tinham entrado, nem tinham conquistado. Até pouco tempo atrás, o famoso 9 de Av, eles foram visitar a terra com a intenção de quê? Disfarçada, mas a intenção verdadeira era: vamos provar se aquilo que o Eterno disse é verdade. Por isso, nessas coisas todas que a gente está falando, a conclusão que a gente chega é a mesma que está escrito lá no final do livro de Eclesiastes, capítulo 12, famosa palavra, que no final de tudo a gente tem que confiar em Deus, crer em Deus. Olha quanta coisa a gente sabe. E você vai ver que, a começar por mim, a gente não consegue ficar fixado com Ele, mantendo uma constante na nossa vida. O normal da vida das pessoas é o famoso altos e baixos.
E aí, quando aparecem pessoas que fogem desses altos e baixos, ele é o especial, ele é o justo, ele é o tzadik. E assim a gente vai estabelecendo nome. E a gente vai percebendo que o Eterno está sempre por perto, sempre segurando na nossa mão e sempre mostrando. O mundo todo, portanto, eu tive um sonho muito interessante essa semana. Nem vou contar aqui, vai dar até confusão, deixa quieto. Depois eu conto para vocês. Mas o Eterno, quando ele está falando algo, ele está sendo sincero, está sendo verdadeiro e está falando em cima de um planejamento. Portanto, no dia 19 de agosto de 1997, ele atribuiu um nome para nós, que era uma igreja cristã. Aí você pensa, como que Deus aceita igreja cristã? Não, tudo bem, foi acrescentado, mas eu posso voltar no tempo lá e a gente lembrar. 1492, dali para frente, os judeus são expulsos da Espanha, depois eles são expulsos de Portugal, de lá eles vêm para o Brasil, e vem tudo na condição de cristãos novos, ou seja, judeus que foram obrigados, para viver, sendo obrigados a se converter ao cristianismo católico. Então, lá fora, eles vão na missa, muitos se tornaram padres, e dentro de casa eles mantinham uma conexão com Deus pelo judaísmo. Aí você pensa, como que pode uma coisa dessa? Como que Deus tem paciência para poder suportar essas coisas? E nas casas, um documentário que eu estava vendo, se você tiver interesse, chama A Estrela do Sertão. Isso, mostra lá no Nordeste essas situações. As casas, o comportamento dentro de casa, judaico, mas toda a vida que cerca, cristianismo. Olha aqui. E aí nós fomos gerados dentro de uma igreja cristã. Você concorda que aí você vai ver o seguinte: a briga no mundo é por religião. Tem ele não é rabino, mas ele postou na rede social dele uma época, dizer assim: é proibido desfazer amizade por causa de religião. Na história da Espanha, o período da Espanha que os judeus mais tiveram destaque, sabe que época que foi? Na época que os muçulmanos dominavam a Espanha, e os muçulmanos foram expulsos. Nós vimos isso na série, como é que é o nome dela? Rainha Isabel e Fernando. Nessa série mostra quando eles conquistam Granada, mas isso foi no finalzinho. O tempo todo que os judeus tiveram destaque era governo dos muçulmanos. Aí a gente vê assim, mas os muçulmanos não são inimigos dos judeus? Então você vai ver a história, que ela está repleta daquele que segue a Deus, ele está envolvido totalmente ao redor com aquilo que vem e é idolatria. E a gente pega para achar que de amanhã, que novamente vai apontar sobre essa questão de idolatria. E aí você para e pensa e vai vendo que, de fato, não devemos brigar com ninguém por causa da sua religião.
e você vai ter muita paz no coração se você tiver de fato a compreensão de que, de fato, todos nós viemos de Deus. E aí ele vai falando, como falou com a gente. Imagina se alguém chegasse, um profeta da época, um profeta cristão da época, dissesse assim: vocês, como povo de Deus, um dia deixarão o cristianismo e se tornarão do povo judeu. A gente iria acreditar? E a gente iria achar coisa boa? Iria achar coisa boa? Não, a gente ia achar que era uma coisa ruim. E hoje que nós estamos no judaísmo, um monte do povo cristão viram as costas para a gente e nos julgam. Os amigos aí, os seus amigos, por exemplo, se você tocar assunto de judaísmo com eles, pronto, acabou a amizade. Mas são cristãos que são ensinados a amar. Mas eles falam: mas quando for contra a minha fé, eu tenho que me afastar de você. Aí é que está. Eu vou falar que nem o Eliabe fala, né? Eu vou jogar uma bomba. A bomba. Gente, aquilo que a gente conheceu um dia como a psicologia chama de amigo imaginário. A prática cristã vai chamar de demônios. E em tese, todo demônio só faz o mal. Agora nós somos obrigados a compreender como é um espírito. É um espírito, porque não é humano. É um espírito. Mas esse é um tipo de situação que só faz o bem. Qual demônio que só faz o bem? Os cristãos vão ter dificuldade para responder isso, porque vamos falar assim, o material genético, claro que não é genético isso, né, gente? O material é só para fazer uma alusão. O material genético, a essência do demônio é o mal. É assim que se aprendeu. Mas esse tipo conviveu com pessoas, cuidou de pessoas. O que ele foi para essa pessoa? Não foi um anjo de Deus? Não foi um enviado de Deus? Eu testemunhei isso. Eu vi a pessoa, depois de 26 anos, tendo que se desfazer de uma amizade dessa. E o que esse espírito disse? Nesses anos todos, quem foi seu amigo? Foi eu. Quem que tomou conta de você quando a tua mãe e os teus irmãos te viraram as costas? Foi eu. Quem que brincou com você? Ou seja, ele quis dizer, a pessoa que aquela pessoa era, ou seja, em termos de personalidade, se ela era alguém bem formado, tinha muito da ajuda dele. E aí ele pediu para falar, e a pessoa não precisava falar que ela estava em lágrimas, né, se derretendo em lágrimas, nem olhava. E aí ele dizia assim: quando foi que eu fiz o mal para você? Eu nunca te fiz mal, sempre te ajudei. Aí ela é obrigada a falar assim: eu sei que você só me fez o bem, mas você é um demônio e eu não posso ter você comigo. Eu sei que dá muita confusão esse tipo de coisa, explicações diversas, mas a verdade, para quem viveu, essa situação veio da parte de Deus. Mas você vê, da parte de Deus está escrito, e um espírito maligno da parte de Deus entrou em quem? Em Saul, o rei Saul.
Isso. Não. Você lembra que a Mônica bonitinha, né? Eu cheguei a Mônica, e a Mônica também, foi amiga de 20 e tantos anos. E a gente que fez ela se desfazer dele aqui, ó, bem na frente. Mas a minha pergunta é, será que ele foi embora mesmo? Porque nessa época a gente tinha esse conhecimento que hoje a gente aprendeu que é um conhecimento equivocado, né? Aí eu falei, será que ele foi mesmo? Vamos perguntar. Não, você entendeu a questão? Porque, na verdade, a gente fez algo que naquela época a gente julgava que era o certo, porque a gente não tinha o conhecimento correto. Hoje, se você fosse atender ela, você não ia fazer nada daquilo. Né? Aí, de repente, ele nem foi embora. Né? Pois é, para a gente encerrar, a questão que a gente vai ter que aprender, bom, não é que a gente vai ter que aprender, deixa eu pular para outra parte, é que aqueles demônios que a gente criou, no cristianismo, é impossível criar espíritos. Isso é claro para vocês, né? Que foram evangélicos um dia, tá? Tem um aí, quase evangélico ainda. Não sei quanto de evangélico tem ainda. Se perguntar depois para ele, até quero que alguém aí pergunte, mas não vai responder agora não, responde depois que a gente terminar. Você acredita que a gente cria seres espirituais? Demônios? Então, na época lá, eu lembro, muitos anos atrás, eu lembro de mexia muito com libertação, aquelas coisas, aí um ser daquele disse assim, que, eu não vou falar o nome aqui, mas a ideia era, ele citava um shed feminino e citava um masculino e dizia que os dois tinham um relacionamento e daquele relacionamento surgia um fulaninho lá, que é os famosos demôniozinhos que pega criança, que vocês estão acostumados a ver por aí, é chamado mirim, tá? E eu ri muito na época, tal, mas no comportamento judaico você vai vendo, é justamente assim. Olha, por exemplo, Adão ficou separado de Eva por cento e quantos anos? 120 anos. E ele teve filhos com um que chama Li alguma coisa. Você já sabe quem é, para a gente não citar nome, tá? E daí houve uma população de demônios. Então quem que gerou? Adão é humano. O judeu que... eu disse que eu estava terminando, né? Então eu não posso entrar nessa área, que isso é um assunto tão gostoso que a gente quer começar a falar e vai entrando por essas áreas e vai querer falar. Mas, voltando para a gente fazer esse fechamento, eu quis dizer o seguinte, que o Eterno está no controle de tudo. O resumão é esse, ele está no controle de tudo e ele consegue, porque ele é Deus, ele é o Eterno, ele consegue mostrar as coisas para você num período de tempo que aquilo que ele falou, no caso para nós, lá no ano de 97, ele nos fez crescer num ponto de vista, tá? Com um conhecimento que bate de frente com a doutrina cristã, mas a gente cresceu muito em conhecimento nesse sentido, e hoje que nós estamos no judaísmo, a gente pode ler muito
de rabinos que têm livros, que têm uma educação grande dos sábios judaicos, que comprovam aquilo que ele falou para a gente lá em 97. E hoje para a gente continua, é um livro para a gente poder pesquisar. Tal é a riqueza desse assunto. Tá? Depois, quantas coisas ele veio falando? Aí eu citei de situações que ele falou lá no tempo de Moisés. Que lá no tempo de Moisés, ele apontou para o tempo de Davi, da época da construção do templo. Olha essa questão. Então veja só, Deus tem problema com o tempo? Não tem, mas Ele tem uma grande sabedoria. Em qualquer momento desse tempo, Ele fala de tudo e as coisas se encaixam. Eu gostaria sinceramente, nesse ano que vai entrar, 5.779, que no calendário gregoriano será 2018 e 2019. Porque o ano passado ele nos disse que a gente aprenderia sobre Errad, ou seja, o eterno comum. Eu gostaria muito que a gente pudesse aprender da parte dele essa sabedoria para a gente conseguir compreender a palavra do eterno nesses diversos períodos de tempo. É uma palavra só que ela pega o ponto. Ou seja, falou-se sobre o templo. Quanto tempo demorou para esse templo existir? Até lá ele providenciou o tabernáculo. Aí ao redor construíram outro templo, montes, para que pudesse impedir que o povo fosse para o lugar certo. Mas desde lá no início, sempre a Torá fala, e vocês, porque ele falava que vocês vão levar a oferta tal, mas não é em qualquer lugar, no lugar que o Eterno determinar, porque nem na terra eles tinham entrado ainda. E isso é muito bom, a gente poder compreender esse grau de raciocínio, de pensamento, porque talvez o benefício maior na minha vida e na sua vida é cortar a nossa ansiedade. Vocês lembram do passado, quando nós fomos expostos àquela mentira que virou verdade para aquela época, que o mundo ia acabar no ano 2000? Eu guardo a imagem de eu fazendo conta lá na rua brincando, eu fazendo conta que, bom, se eu nasci em 65, no ano 2000 eu tinha quantos anos? Hein? 65, 75, 85, 95, 35. Eu só quis confirmar, porque eu lembrava dos 35. Então eu estava na rua lá brincando, de repente eu estou na rua, eu paro lá e fico pensando assim, nossa, vai acabar o mundo no ano 2000, eu vou estar com 35 anos, será que se eu casei e tive a oportunidade de ter filho, meu filho não vai crescer? E fulano de tal e não sei o que, gente, para a cabeça de uma criança, quando no ano 2000, tá, mas na época, voltando o tempo, você chegou a pensar nessas conversas? Outra tentativa foi agora em 2012, fizeram até um filme, né, que segundo aquelas profecias dos maias, que o mundo ia acabar em 2012. A confusão, aquilo que vem dentro da cabeça da gente. Então eu guardo essa imagem lá, eu lembro até a roupa que eu estava, sentadinho no asfalto e pensando nessas coisas, e é duro, porque
Com quem que você vai conversar? E outra coisa, eu era criança, eu tinha que estar brincando com outras coisas. Por que eu estava pensando nisso? Isso é um assunto, não é um assunto espiritual? Então você concorda que desde aquela época eu já estava preocupado com o assunto espiritual? E será que foi em vão que eu estava preocupado com o assunto espiritual? Então percebe que tudo já fazia parte de um planejamento de Deus e a gente não se dá conta. Então a minha vida, a tua vida, nós estamos dentro de um planejamento de Deus. Não estou querendo dizer com isso que você vai ficar indesculpável, porque tudo que aconteceu e vai acontecer é porque Deus quis assim. Senão a gente vai cair naquela mesma mística do passado, que é o destino, que está traçado, e tem situações que de fato está traçado. Mas aí no judaísmo fala, não é para todas as pessoas. Tem situações para determinadas pessoas que está traçado. Ela vai tentar cair fora, não vai ter como. Mas para a grande maioria, a pessoa tem opção. Mas, como a minha amada aqui diz, mesmo na escolha que a gente vai fazer a escolha, já era Deus trabalhando para que você fizesse a escolha. Você escolheu, mas o comando, quem que está... Não é, se eu falo manipulando a história, passa a ideia que Deus está... Você tem que entender, igual eu falei para o Gabriel outro dia, é a gente sempre ter uma noção de cima, para entender que Deus está administrando tudo. Então Deus não faz o mal, mas Ele usa a pessoa que é má para fazer o mal, porque esse mal ele serve muito para também aparecer o bem, para poder punir pessoas. Olha, nação precisa ser punida. Deus precisa mandar um anjo dele para fazer a destruição de maldade? Não, porque em tese maldade não vem da parte de Deus. Não é assim? Já dá para parar, né? Que aí a gente já vira confusão, tá? Mas pensem nisso que a gente falou hoje, para você lembrar de palavras que o Eterno nos trouxe. Quem tem os cadernos aí, livrinho, e lembrar, para a gente poder estar discutindo aqui e revendo e vendo como que Deus escreveu em nossas vidas enquanto cristãos, mas Ele já estava nos doutrinando como judaísmo, tá? E a gente compreendendo isso, a gente vai ter um pouquinho mais de paciência com os rumos que a nossa vida toma, porque se a gente se encher do inconformismo, a gente pode perder o nosso juízo, e se a gente perder o nosso juízo, a gente vai fazer besteira, e essa besteira não significa que tinha de acontecer. A gente, em primeiro lugar, tem que compreender o plano ou o governo de Deus, não só na minha vida, no mundo e em todas as coisas, tá? Então podemos. Começou uma pergunta para nós, né? E vós, quem dizeis que eu sou? A primeira coisa que o Senhor perguntou. Depois tem 2 anos aqui que eu mandei, depois em 2000, confiar em Deus. Em 2002, eu passo adiante de vós. Opa, então peraí, olha a linha crescente, a linha do tempo. A primeira pergunta foi, e vós, quem dizeis que eu sou? Que provavelmente baseado naquele texto que Jesus pergunta aos discípulos, o que vocês acham que eu sou? E para uma resposta dessa, ele queria extrair da gente o quê? Quanto de Deus você conhece dentro de toda a idolatria que nós estamos envolvidos? Aí, 2 anos depois, 3 anos depois, qual foi a outra? Confiar em Deus. Confiar. Confiar em Deus, não é? Não é confiar em Jesus. Foi confiar em Deus.
2 anos depois, eu passo adiante de vós, que é o texto de Deuteronômio 10:20. Deuteronômio 10:20, texto da Torá. Eu passo. Depois, 2003, tomar posse da terra. Outra coisa interessante dessa época que eu lembro, que nós falamos que a distribuição da terra mostrava que era a nossa pessoa por dentro. E tem explicação judaica de rabinos que fala justamente isso. Depois vem a adoção de filhos. Adoção de filhos? Deus toma aqueles que não eram considerados filhos e ele... Justamente, aí bate com aquela linha também, porque até então nem todos são filhos de Deus, somente aqueles que aceitassem o Salvador. Olha que interessante aí, sobre a adoção. Em 2005, eu vi o Senhor. 2005, eu vi o Senhor. Depois, em 2006, que começa a nossa trajetória da mudança, ir além da cruz. Essa daí é marcante mesmo. Ô irmãozinho, quando você estiver em culto aberto aqui, abaixa o volume. Não é, porque aqui está sendo gravado. Você imagina, alguém está assistindo não sei lá na onde, aí no meio aparece. Todo mundo sabe que isso é a musiquinha do WhatsApp. Aí eles vão pensar assim, escuta, tá lá numa sinagoga, numa querrilá, numa igreja, tal, e o WhatsApp, porque isso que a gente está fazendo aqui é o WhatsApp, né, bem? E eu estou dizendo para os outros, deixa eu dar um livro para trabalhar da escola, você vai. Nós estamos batendo papo, ou seja, nós estamos conectados com Deus. E o duro que ele fala com a gente, né? E a gente muitas vezes não escuta. Depois vem que alguém fez um trabalho antes e a gente deveria seguir. Eu lembro. Então, e depois em 2012, Moisés no alto do monte. Também essa aí marcou demais. Marcou. Que a gente entende justamente o motivo de Deus não ter permitido que ele... Aí, nessa época, ele trouxe uma palavra para a gente também, dizendo, vocês estão equivocados no conhecimento da história. Porque até então a gente estava saindo, né? Acho que nem tinha saído do cristianismo ainda. E depois o último foi o 2013, edificar casa. Edificar casa. Que era para largar as tendas. Uhum. Então, tudo que seguiu mesmo a linha cronológica. Pois é, muito interessante. E fica a dica, né? Para que a gente preste atenção, para a gente aperfeiçoar esse ser administrativo que Deus é. Para a gente olhar e ter essa sabedoria pautada, centrada, sem se confundir com o momento, sem entrar na loucura do momento e pensar numa coisa que hoje poderia ser impossível, mas você novamente entra o pensamento da física quântica. Você pensa alguma coisa hoje para você receber amanhã, e para muitos é impossível, e aí você vai ver que o impossível é possível, tá? Então podemos encerrar.